Olá, irmãos e irmãs. Vamos ouvir a palavra e levar a mensagem para o nosso dia. Lembra de no final continuar compartilhando essa homilia nos seus contatos do WhatsApp, também aí pelos contatos do Instagram. E assim também dá uma curtida para nós, deixa o seu comentário e nos siga aí no Instagram ou também se inscreva no nosso canal do YouTube. Então, estamos aí no tempo do Advento. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do Advento, preparação para a vinda do Senhor, nascimento e na segunda, no fim dos tempos, nós somos convidados a pensar e a meditar no nosso coração sobre o tema da compaixão, que Jesus realiza aqui nesse Evangelho. Jesus tem compaixão dos doentes, dos que sofrem por alguma enfermidade, seja espiritual, física, emocional. Jesus olha por todos e também a compaixão que Jesus tem pela multidão que está faminta, que está caminhando com ele há mais de 3 dias. Nesse momento, nós podemos olhar aqui como Jesus ele tem um olhar de preocupação pelos que sofrem. Quem de nós talvez não tenha alguma doença além das doenças físicas, mas também a doença pelo pecado? O pecado também nos adoece, também nos deixa feridos de algum modo, seja a ferida pequena ou grande. Então, quem de nós não precisa experimentar a compaixão de Jesus? E aqui, como diz o Evangelho, então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Deus quer sempre nos curar, e a cura de Deus passa também pela entrega do que está em nós. Jesus acolhe a todos na sua enfermidade. Então, que você apresente todas as suas feridas a Deus, confiando que Ele tem compaixão de nós e quer nos curar. Apresentemos outras pessoas que precisam da cura de Deus. Também a cura, como nós falamos no Evangelho, é o sentido de vida, o sentido que você dá para aquele sofrimento, que é a presença de Deus que está nos curando pela fé. Então, se você dá sentido ao seu sofrimento, sentido a uma pequena enfermidade, sentido Deus está presente e não me encontro sozinho naquela dor, naquele pequeno sofrimento, mas é Deus presente, que está intervindo, que está me curando.
Então, confiemos. Mas também, ao mesmo tempo, a compaixão que nos é falada aqui é a compaixão que Jesus tem de multiplicar os pães e os peixes para saciar a multidão. Mas Jesus não só multiplica, mas também educa os discípulos e educa cada um de nós. Porque os discípulos, diante do problema dessa fome da multidão, colocam uma desculpa. Estamos no deserto, temos pouco. Jesus os convida, os educa a partilhar do que tem. Os 5 pães e os 2 peixes que Jesus multiplica. Então aqui está para nós que a nossa compaixão com o próximo deve ser uma compaixão que olha para a necessidade do outro, que olha para aquele que tem necessidade material, mas que também procura colaborar sabendo que Deus é aquele que provém e que faz acontecer a providência para aqueles que necessitam. Mas ao mesmo tempo a providência vem da nossa partilha, da nossa solidariedade. Por isso, Jesus nos convida a sermos pessoas desapegadas na ajuda ao próximo. E ao pensar que o ato de compaixão, que é a doação que nós fazemos, seja ela material, seja ela uma doação do nosso serviço em favor dos pobres, em favor de necessitados, deve ser uma compaixão como a de Jesus, que olha, que oferta, mas que ao mesmo tempo sabe que é Deus que faz aquilo que é a multiplicação, que é a própria entrega dos bens. Mas Jesus se serve de nós. Como nós olhamos os pobres, os necessitados, será que a nossa compaixão para com eles em alguns momentos é só nessa época do ano? Ou será que a nossa compaixão ao próximo ela é constante? Materialmente ou até mesmo a compaixão que vê o outro como alguém que eu posso, quem sabe, colaborar de uma forma material, mas com o meu serviço, com uma atenção aos necessitados. Pensemos, queridos irmãos e irmãs, tenho compaixão pelos doentes, sinto a compaixão de Deus quando eu sofro, ou anuncio a compaixão de Deus a alguém que sofre por alguma enfermidade. E também pensemos na compaixão aos necessitados materialmente. Se nós alimentamos a sede, a fome desses, e se ao mesmo tempo, se nós também nos dedicamos ao serviço aos necessitados, como Jesus nos pede, sabendo que Ele também é que providencia, contando com a nossa colaboração. Querido irmão, querida irmã, convido a você agora a compartilhar essa homilia com seus contatos do WhatsApp, também com os seus contatos do Instagram. Deixa uma curtida para nós aqui embaixo e também o seu comentário. Deus te abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.